Olá, pessoal, tudo bem? Então, a partir de hoje a gente vai começar as gravações do podcast. Qual é a ideia do programa, né? É a gente fazer comunicação. Eu sempre gostei, né? Quem já passou em atendimento comigo sabe que eu gosto de explicar o máximo possível. E essa é a ideia, trazer informações, né? A clínica está em desenvolvimento, a gente está trazendo agora o nosso 24 horas. E a ideia é justamente essa, né? Trazer informações, explicações e justamente trazer colegas, né? A gente vai trazer em cada programa um colega diferente. Para participar, né, dessa aventura comigo, eu trouxe a minha colega e parceira, a doutora Aline, e eu gostaria que ela se apresentasse. Antes, né, disso, eu vou me apresentar. Eu sou a Dauea Tainê, sou médica veterinária, foco mais na parte de cirurgia oncológica, minha especialidade, e sou responsável lá da clínica, então, né? E agora eu quero apresentar, então, a minha parceira de trabalho do dia a dia, junto lá, responsável também comigo, com toda a nossa equipe técnica. Então tá, gente. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei quando é que vai ser. Como é que vai ser passado? Agora é noite. Agora é noite. Eu sou a Aline, sou formada pela UBRA em Medicina Veterinária, sou especialista em felinos pela URGS, futura especialista em anestésio. Temos aí, trabalho com a Tainê já fazem uns 4 anos, acho. Indo para 5. Então quase desde formada. E temos aí na luta, né? É isso aí. Tratando a gataiada. Isso aí. E a ideia é a gente trazer os nossos colegas. E para inaugurar, então, o nosso programa, eu trouxe alguém que eu conheci na internação, né, de uma clínica grande aqui de Canoas, que eu não vou falar o nome, só porque é de um cara que eu gosto bastante, eu não vou fazer xabá para ele. Conheci a doutora Duane lá, né, que ela também hoje é especialista, e eu me sinto muito honrada, né, de hoje estar sentada numa mesa, porque eu já venho, né, não posso mais nem mentir a idade, porque com 16 anos de formada a gente já tem uma certa idade, de estar sentada numa mesa só com hoje especialistas, né, quer dizer, a doutora Aline aí em felinos, doutora Duane nefrologista, e eu oncologista. E eu venho de uma trajetória aí, ou de uma era da medicina veterinária onde a gente era clínico geral, o veterinário fazia de tudo, né? Tinha que chegar, se tratava de animais, tu tinha que saber tudo. E hoje, né, para começar então essa nossa série aí de podcast, eu trouxe a minha colega então, para a gente falar sobre doença renal crônica, mas antes disso eu gostaria que tu te apresentasse, Du. Tainê, queria te agradecer o convite, né? A gente já se conhece aí há longos anos. Eu sou Duane Melo Vendramini, fui formada em Santa Catarina. A outra clínica concorrente me encontrou lá em Santa e me trouxe para cá, então, onde eu e a Tainê nos conhecemos durante a internação. Fui médica veterinária responsável, junto com a Aline também no primeiro ano. Eu também vim de lá. Roubei de lá, inclusive. E trabalhei 3 anos, então, na internação, e faz 1 ano e meio, então, que eu sou formada em médica veterinária nefrologista pela pós-graduação positivo em Curitiba. Perfeito. A escolha, quero falar também de um outro parceiro nosso, né, que é a Gener, que está aqui conosco. Ela está escondida aqui, ela não quis participar do podcast, mas a gente vai conseguir trazer ela para a mesa, que é a Pamela, né, que está representando aqui a Gener, que é a nossa parceira e patrocinadora também, de produtos que a gente utiliza na nossa rotina clínica, né, excelentes produtos, e a gente vai falar ao longo, né, do programa, a gente vai falar a respeito, né, e assim, de vários assuntos que a gente vai abordar, a doença renal crônica, né, Aline, a gente tem muita importância, né, não só no nosso atendimento clínico, mas também na internação, tá? Que é o que chega muito pra gente. E aí eu queria que tu falasse, vou te chamar de Du, porque aqui a ideia não é ter formalidade, a gente está aqui cheia de formalidades, mas a ideia justamente, assim, é um bate-papo, né, para que quem esteja nos vendo consiga entender um pouco, né? Como é que a gente faz o diagnóstico, como que o paciente, né, ou o tutor em casa, né, consiga ver o seu pet. Eu como clínica, né, porque apesar de ser especialista, ser oncologista, trabalhar mais na parte de cirurgia, eu não largo a parte de rotina clínica, né? Gosto de atender na rotina clínica. Chega para mim no atendimento com a queixa, tá tomando muita água, tá fazendo muito xixi. Normalmente eles acham que é diabetes, né?
é fato. Ai, doutora, eu acho que está com diabetes. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a doença renal crônica, como que são, né, raças, né, predisponentes, quais são, né, como é que se chega, né, nesse diagnóstico, assim, e aí aos poucos a gente vai conversando a respeito dessa rotina aí, como que a gente acaba vendo tanto nos gatos quanto nos cães. Então, a doença renal crônica, eu sempre falo que é uma doença irreversível, né, ela não tem cura, né, uma vez diagnosticado o paciente com doente renal crônico, ele vai ser sempre doente renal crônico, né. E é uma doença progressiva, então por isso que é muito importante a gente já diagnosticar ali nos primeiros estágios da doença renal, porque quanto antes a gente diagnosticar, mais qualidade de vida a gente vai conseguir fornecer para o paciente, né. Deixa eu... De exames, assim, né, o que eu vejo? Eu pego muito, assim, porque... tem vários pacientes que chegam com várias comorbidades já associadas, né? E a gente fala muito assim, questionamento deles, né? Ah, doutora, mas já tá... O outro veterinário falou que está com 70% já de perda dos rins, né? Como é que a gente explica isso, né? Eu explico da minha forma, né? Eu brinco, às vezes, não sei se eu minto, eu me sinto... eu ainda falei assim, o podcast pode me ajudar como pode acabar com a minha carreira, né? Porque eu sou meio despojada para explicar isso no consultório. Mas assim, eu tento explicar da melhor forma possível, justamente para explicar toda essa funcionalidade. Porque eu digo, olha, os rins, eles são muito importantes, né? Sim. Não é só essa função da creatinina, não é? Tem toda uma função, né? Eu sempre digo que os rins é o que paga o pato pelo organismo todo, né? Então, tudo que acontece em todos os órgãos acaba sobrecarregando esses dois caras aí. E os primeiros exames, né, importante, é a ecografia abdominal, né? Então, se a gente já tem alguma alteração morfológica nesses rins, a gente já pode considerar o paciente doente renal crônico, né? Existem outros exames também que a gente pode fazer, que são de urina, que é extremamente fundamental, né? E o exame da creatinina é um exame um pouquinho mais tardio, né? Que às vezes o clínico se baseia muito na creatinina, só que ela só vai apitar ali com 75% de lesão renal já acontecendo. Então, normalmente já é um paciente que está numa fase mais avançada do estágio da doença renal, né? E que a gente fica mais limitado com outras comorbidades também para a gente conseguir tratar e ajeitar. Então, o principal é a ecografia, exames de urina. Tem o exame do SDMA também, que a gente acaba detectando com 25% de lesão. E esses exames de check-up, né? A cada 6 meses a gente indica. Existem algumas raças que são predispostas a desenvolver a doença renal juvenil, né? Que é o Lulu, Golden, Shih Tzu, né? Shih Tzu, quando eu vejo bastante isso, né, em cirurgia, né, OVH, as castrações eletivas, assim, a gente pede uma série de exames e aí tem uns que ainda dizem, não, mas eu gostaria de fazer um ultrassom, e a gente pede e aí acaba vendo lá que tem, né? Hoje em dia a gente já tem indicação de antes da castração, além dos exames de sangue que já são realizados, fazer ecografia abdominal, porque tem muitos pacientes que têm displasia renal, né? É uma rotina muito importante e que às vezes o tutor só acaba descobrindo depois da castração, onde o paciente já está numa injúria renal aguda, né? Exato. Bom, a gente tem pacientes, né? Com displasia renal, então são pacientes que a gente, quanto antes a gente descobrir a doença renal, melhor, porque a gente sabe que é um paciente que tem uma comorbidade importante. Não vai ser qualquer medicação que ele vai poder tomar, não é qualquer dose que ele também vai poder, o clínico geral vai poder passar de qualquer medicação, né? Então tem que ser um paciente sabendo que tem uma comorbidade, que a gente vai ter que fazer estadiamentos mais recentes, né? Normalmente um paciente crônico é avaliado a cada 4 meses por mim, dependendo do indivíduo, cada um é diferente, né? Mas a cada 3 meses, 5 meses, vai depender aí do estágio da doença renal que a gente encontra eles. Não esquecendo dos gatos. Exato. Também, né? Exato. Então, a gente tem bastante... A cada 3 felinos, um é diagnosticado com doença renal, né, Aline? É uma casuística bem grande. E a gente sabe que também tem as raças predispostas, que é a Persa, Himalaia, né? A gente acaba tendo, às vezes, os rins policísticos também, que são super importantes. Gato é uma coisa que complica bastante, porque geralmente, pelo menos na minha clínica, o que eu mais pego é... dente, vamos fazer uma profilaxia.
doente renal crônico, né? Exato. Geralmente, olha, eu não lembro, assim, nos últimos 2 anos de algum gato que eu recebi com queixa de doença renal crônica, assim, com sinais clínicos, né? Geralmente é alguma coisa secundária, retirada de um nódulo, profilaxia dentária, e daí a gente faz os exames pré-cirúrgicos, faz todos os indicativos, vamos ter que primeiro fazer o estadiamento da doença para poder dar seguimento no procedimento cirúrgico. E tu, como especialista de felinos, vai me ajudar também, mas a gente sabe que os gatos, eles são super resistentes a mostrar sintomas, muito silenciosa a doença, né? Então, a doença em gatos, principalmente, é muito silenciosa. Os 2 primeiros estágios, praticamente o paciente não apresenta sintomatologia, né? Então, vai apresentar lá no estágio 3 da doença renal, onde a gente já tem uma creatinina acima de 3, né, de 2,9, onde o paciente já vem com queixa de estar urinando em um local diferente, estar urinando demais, tomando muita água. A gente sabe que o gato é preguiçoso para tomar água, então é um dos motivos para desenvolver a doença renal, né? Então, estimular com sachê desde bebezinho, os gatinhos, é muito importante. Mas o sachê tem sódio? Não, tem não muito tem. sódio. Engraçado que todos os tutores, sem exceção, todos os tutores que eu atendo, eles têm ainda esse mito que vem de anos, que o sachê... É uma lenda que você criou, né? E isso é uma das perguntas que eu acho que a gente acaba mais recebendo, assim, no consultório, é justamente isso, assim, de, mas não é proibido, né? Então, tem muita coisa que, ao longo do tempo, foi se criando, e agora desmistificar isso é bem difícil, né? Eu chego e falo assim, vai pela nefro, que a nefro tá liberando sachê, então, indicação para todos que estão nos vendo, sachê gatos desde bebezinho, né, pra gente estimular a ingesta hídrica. Pode fazer uma sopinha de sachê, pega o sachê, põe bastante água morninha, porque é importante, porque lá na frente, quando a gente descobrir uma doença renal, se ele tiver, o paciente que come só ração seca, é difícil a gente introduzir o sachê. Então, tem que ser desde bebezinho o costume, né, da alimentação úmida, né. Isso eu falo direto pros tutores, assim, na prima vacinação, né. Ensina teu gato. Mas é caro, porque... Olha, se a gente fosse, né, para países desenvolvidos, a ração dos gatos é basicamente úmida, né? Aqui que a gente tem esse costume da ração seca, né? Eu sempre digo, mas mesmo que não seja uma coisa diária, 1, 2, 3 vezes por semana, ensina esse gato. Porque um gato de 10 anos que não conheceu o sachê, ele não vai comer. Não vai mesmo. Ele não vai. Muito complicado. Não vai. E gato, ele é muito exigente nesse sentido, né? Ele não muda hábitos que ele já tem. Exatamente. E tu não precisa oferecer um sachê cheio por dia. Tu pega uma colherzinha, põe, mistura com bastante aguinha morna e faz uma sopinha de sachê e oferece, né? Pra ir estimulando, né? Porque o gato, realmente, ele é muito preguiçoso, então é muito predisposto para desenvolver. E outra coisa bem importante, que ele já nasce com menos néfrons, né? Que é a unidade funcional do rim, para quem está nos assistindo. Então, eles nascem ali com 190 mil néfrons, sendo que um cãozinho nasce com em torno de 500 a 800 mil néfrons, né? Então, olha a diferença que tem. Então, ele já tem essa predisposição falando também. Que um cão vive aí 18, 17, algumas raças. Um gato, eu já vi gato de 25. Exato. Então, Imagina. A ideia é bem... eu acabo pegando uma outra parte, né? A Aline atende, quer dizer, já pega essas situações complicadas, as outras gurias aí, Helena, Nicole, que vão acabar vindo também, né? Fora as outras meninas do plantão. É cirúrgico, né? É oncológico, né? Tem uma massa que danificou toda a parte renal, a gente precisa remover, né? Identificou-se, fez a ecografia, precisa remover o rim. Uma dúvida é justamente essa, né? Mas como que vai remover o rim? Vai ficar só com outro rim? Gente, mas aquele rim já tá funcional, sabe? Tu não tem mais perfusão, tu já tá totalmente... Não tem mais parênquima Não tem mais parênquima, não tem mais nada. E aí a gente acaba tendo que ter todo um cuidado, né? Exatamente. Com a saúde desse outro, né? Cuidar outro como se fosse... Então a gente tá com um paciente lá que daqui uns dias tu vai ter que visitar ele também, justamente porque, assim, a gente não se preocupa até precisar, né? Exato. E a Aline comentou uma coisa super importante sobre a doença periodontal, né, em gatos e em cães também, né? É super importante o tutor manter a higiene da boca em dia, né? A saúde do animal começa pela boca, né? Porque essa inflamação que está ali na gengiva causando, né? Esse acúmulo de tártaro que está inflamando, essa inflamação vai para a corrente sanguínea e vai lesionar mais esses rins, né? E uma vez que um néfron é lesionado ou morto, ele não se regenera
Então, a gente não tem mais como recuperar ele, né? Isso é bem importante. A gente estimula bastante lá na clínica, né? A profilaxia, inclusive, a gente faz bastante. É um dos procedimentos que eu acabo fazendo bastante justamente por isso, né? Todo atendimento que a gente faz, seja de cães, de gatos, a gente acaba sempre, né, incentivando e falando justamente. Eu uso essa frase, né? A saúde começa pela boca justamente porque vai comprometer, né, outros órgãos, e aí a gente vai ter aí uma sobrecarga. E importante, né, que o paciente crônico, ele pode ser anestesiado, que o tutor tem muito medo, mas que claro que a gente tem que fazer um planejamento, né, um planejamento pré e pós-anestesia, fazer os exames que a gente precisa e necessita, corrigir o que a gente vai precisar corrigir, né, e o paciente doente renal pode ser anestesiado sem problema nenhum, né, só fazer o acompanhamento certinho e os exames. Uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo, assim, tá, doutora, e meu cão é renal, o que de pressão ele tem que ter no máximo, assim, porque tem uns que compram um aparelho em casa e tentam aferir em casa, assim, eu já vi isso, eu não sei se vocês já passaram por isso, assim. Eu tenho tutores que têm um aparelho em casa. Super preocupados, assim, e eles ficam nessa super preocupação. O máximo de pressão arterial que a gente tem que ter é 160, né? A partir de 160 a gente já pode considerar um paciente hipertenso, né? E aí a gente precisa entrar com medicação, né? Com tratamento e fazer um acompanhamento, né? Que um paciente que tem uma hipertensão, a gente precisa cuidar mais de perto, né? Sempre digo que o paciente crônico é acompanhamento 3, 4 vezes por ano, né? Não é aquele paciente que não tem nenhuma doença que vai uma vez por ano no veterinário, né? Tu, Tainê, como tá há anos aí trabalhando, a gente tinha isso, né? Exato, de antes. Bom, a veterinária vem evoluindo muito, né? Mas assim, eu vejo e fico feliz, né, por esse desenvolvimento todo, mas ainda tem algumas coisas que engatinham, né? Sim. Essa parte, né? Vamos ter que encaminhar para o nefrologista. Lá na clínica eu sofro muito ainda com isso, porque tem pessoas que... Não, mas eu quero passar com a Tainê porque ela resolve. Eu digo, não, gente, mas a gente tem especialista para isso, né? E aí a gente fica, a Aline sofre bastante com isso, né? Não, mas a doutora Aline resolve, é felino, mas assim, a gente tem as especialidades justamente para isso, Exatamente, acho que a veterinária tem muito para evoluir ainda também, e o clínico geral também, né? Porque a gente como especialista, principalmente na minha área da nefrologia, eu vejo que o clínico demora muito para mim encaminhar, né? Às vezes o paciente está no estágio 1 ou 2 da doença, e o clínico não encaminha. E esses são os principais estágios para encaminhar, porque se a gente descobrir alguma coisa, vai estar no estágio inicial, né? A gente vai estar bem no início, daqui a pouco uma hipertensão, uma proteinúria importante, né? No examezinho de urina, algum distúrbio eletrolítico, ácido básico também. Então é importante o encaminhamento precoce. Porque lembra que eu comentei no início, ela é progressiva, então a tendência é piorar a doença renal crônica. Então a gente tendo acompanhamento desde o início, mais qualidade de vida e prolongar a vida do paciente. Perfeito. Uma das coisas que dos pacientes encaminhados e uma das dúvidas que eu vejo, assim, né, que eles ficam muito é questão da hemogaso, assim, né, que eles ficam com muitas dúvidas, assim, antes, né, que eles vão ler. Eu sempre falo, a internet, ela é maravilhosa, ela traz muita informação, mas também tu tem que saber como utilizar essas ferramentas, né? Porque senão, às vezes, eles já saem pesquisando ou automedicando, ou é a questão das doses de medicações, né? Nós temos aqui excelentes medicações e aí a gente, né, daqui um pouco, não é para sair utilizando, né? Exatamente. Então, a gente, o que tu poderia falar, assim, até para quem está nos assistindo, da hemogasometria? Da hemogasometria. Então, a hemogasometria é um exame que a gente vê o pH sanguíneo e os eletrólitos que o rim controla. Então, para quem está nos assistindo, o rim controla o pH do sangue através do bicarbonato dentro da célula. E é super importante porque o paciente que tem uma alteração nos rins, ele pode acabar fazendo um pH mais baixo, né? Mais ácido, que a gente chama. E aí o paciente entra num quadro de acidose metabólica, né? E aí precisa ser corrigido, né? Pode ser, às vezes, dependendo do grau da acidose via oral, às vezes intravenoso, vai depender do estágio, né? E os distúrbios eletrolíticos também, a gente consegue ver todos os eletrólitos na hemogaso, menos o fósforo, que acaba não saindo mais. Sódio, potássio, cálcio...
Hematócrito vem também, né? Vem todos os eletrólitos ali presentes. E o que eu vejo, assim, que é super prático, né? Porque é portátil, tu consegue fazer ali, né? Não é todos os laboratórios que realizam o exame, né? Então, eu tenho o aparelhinho, que sai o resultado na hora. Então, a gente coleta do paciente na consulta. Já tem o resultado. Se precisar corrigir, eu já passo a receita também pra gente iniciar a correção. Mas é um exame de estadiamento, né? É fundamental. Não tem como a gente realizar uma consulta sem fazer o exame de hemogasometria. Perfeito. Não, isso é uma coisa que traz muito benefício, não só para o paciente, mas também a gente acaba trazendo também para as clínicas que oferecem esse serviço, né? Exato. Dá credibilidade, né? Principalmente para não estressar, né? Já vai para consulta, já é um estresse, principalmente para os felinos, né? Tem toda a questão do transporte, a gente tenta fazer uma consulta. A minha consulta demora um pouquinho, como vocês sabem, eu falo bastante, né? Explico bem pro tutor, então é 1h e 15, mais ou menos. E a gente dá esse suporte de já ter o exame, né? Já faz a coleta para fazer tudo junto, né? E fazer só o paciente se estressar só uma vez, né? É bem importante aí que aí a gente já sai com um diagnóstico. Perfeito. Aline, o que tu pode falar para nós com relação aos felinos aí e a doença renal crônica? Porque eu sei que tu acaba atendendo bastante paciente aí a gente falou com relação às doenças concomitantes, né? Ou que já chegam com outras doenças, né? O que a gente pode falar, o que tu tem da nossa rotina clínica mesmo, né? Não tem nada muito diferente, assim, porque na rotina, como eu comentei, é muito difícil eu receber em felinos pacientes com sinais clínicos de doença renal, né? Geralmente é um achado clínico. Aí em estágio 1, estágio 2. Aí sim, quando chega é o estágio 3, já tá mega desidratado, é aquele paciente que já precisa de internação. Tem vômitos esporádicos, geralmente, né, não evolui tão bem, porque, né, já passou o estágio de tratamento, né? Mas eu sei até que, né, todo mundo espera que eu fale de gato, né, mas... Mas vamos só te cortando, lembrar que vômitos em felinos nunca é normal, né? As pessoas têm esse costume, porque é um vômito uma vez na semana, que é bola de pelo. Nunca vai ser normal, gente, um vômito em felinos, né? Então, sempre que o tutor tiver essa dúvida, procura um atendimento com clínico geral, enfim, pra gente investigar, né? Até pra saber descobrir se é vômito ou regurgitação também, né? Exatamente. Porque tem uma diferença entre as duas coisas, né? Mas uma coisa que eu queria, lá no início até que a gente tava comentando dos shih tzus, eu tenho pego muita nefrolitíase em shih tzus de 4, 5, 6 anos. Inclusive, há 1 ano, talvez, 8 meses, peguei uma com obstrução nos 2 ureteres. Né? Então, tem um padrão, assim, para essas raças de, tipo, uma idade que já precise fazer um check-up renal. A gente indica, assim, essas raças que são predispostas a cada 6 meses, né? Fazer o check-up com um clínico geral, né? Mas um início, assim... De quando começar? Bom, a gente já faz aquele check-up de ecografia antes da castração, já é indicação, né? Para essas raças predisponentes. Olha, até os SRD... Já tá entrando. Já tá entrando, né? Então... Mas shih tzu tem me surpreendido. Tem 3, muito, 4, 5 anos nefrolitíase já... Tem bastante. Eles, às vezes, o paciente que acaba formando cálculo, né? Eu digo que o cálculo é só a pontinha do iceberg, né? A gente tem... Não adianta... se é um cálculo em bexiga, a gente ir lá operar, né? A gente tem que saber o porquê, que tipo de cálculo mandar esse cálculo para análise. Mas pensando em cálculo, tem predisposição racial, sim, com certeza, e shih tzu é predisposto, mas o principal é hidratação e frequência de micção. Né? Então, às vezes, são pacientes que seguram muito tempo para fazer xixi, né? Então, normalmente, um paciente que tem predisposição para cálculo, indicação, passear 6 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, né? Estimular a ingesta hídrica. A gente tem alguns alimentos, além do sachê, que a gente acaba estimulando, chuchu cozido, abobrinha, melão, melancia, né, que a gente pode ofertar como petisco mesmo, né, e que acaba estimulando o paciente a tomar mais água e evitar a formação de cálculos. Claro que a gente tem outras causas também, hipercalemia, enfim. Né. O que eu vejo, assim, né, os animais, eles são muito adaptativos, assim, eles se adaptam, né, e eles fazem qualquer coisa para estar com o ser humano. Então, assim, a gente foi se adaptando, né, antigamente era só casas, e aí, hoje em dia, apartamento,
e a gente trabalha, enfim, né? Até, claro, com a pandemia veio o home office e tal, mas assim, na sua grande maioria, é muita gente que trabalha e eles passam o dia, às vezes, sozinhos. Eu peguei um paciente, atendi faz um mês, tinha um cálculo em ureter, né? Era uma cachorrinha, uma Shih Tzu. E que ela tinha esse cálculo em ureter. A gente tentou o tratamento clínico, porque tinha indicação para o tratamento clínico. Normalmente, a indicação é cirúrgica, né? Mas existem alguns que a gente consegue fazer clinicamente se o paciente está estável, o rim está ok também, né? Então, ela morava em apartamento, ela mora em apartamento, a tutora passava o dia trabalhando, né? E tinha esse acesso, que ela tinha um tapetinho, só que ela não fazia o xixi no tapetinho durante o dia. Né? Então, foi uma das mudanças que a gente fez, passear 5 a 6 vezes ao dia. A tutora saía no intervalo, passeava, a mãe da tutora também. A gente conseguiu expelir esse cálculo. Bem porque legal, depois de 30 é uma dias. questão de mudança de manejo, tu não tem muito, né? Tu falasse ali de questão alimentar, né? Introduzir alimentos que né, vai e uma hidratar ração mais. de boa qualidade. O que de ração, assim, tu acha o ideal, assim, né? Não vamos fazer aqui merchan, mas assim, em termos de alimentação, o que a gente pode, né? Eu tenho as minhas preferências, eu sei que a Aline tem as dela. O que a gente vai imaginar, assim, né? A tua opinião como nefrologista, assim, o que tu acha de alimentação, assim, o mais próximo do ideal? Hoje a gente tem muito já alimentação natural, né? Que eu acho super interessante, porque a gente consegue fazer uma alimentação mais úmida, né? Que hidrate mais o paciente. Mas é de extrema importância passar pela nutróloga, né, veterinária, porque precisa de reajuste, de suplementação, enfim. Isso foge um pouco da minha área. O próximo podcast é sobre isso, alimentação natural com a Renata. Né? Então, muitos tutores têm dúvida e às vezes começa a alimentação natural por conta. É frango e arroz, né? Alimentação natural. Não, o pessoal vai pra internet, junta ali, acha que pega uma proteína, um arroz. Exatamente. E uma cenoura. Qualquer, né? E não é assim, né? E dá-lhe brócolis. E aí, o que acontece? De alimentação natural, eu vejo que vai bastante exigência do tutor, né? Porque o tutor tem que ter tempo para fazer, né? Eu, como tutora, não conseguiria nunca fazer alimentação natural nos meus filhos. Então, de alimentação seca, eu sempre sugiro uma ração super premium. Eu tenho as minhas marcas favoritas, gosto muito da Royal Canin, gosto muito da Rios também, a ND, maravilhosa também. Natural Guab, enfim, tem várias, varia muito de valores, né? Tem umas que são mais em contas e que são de boa qualidade também, a da Premier também é boa, tem a Biofresh. Enfim, a gente pode fazer várias marcas aí, mas sempre uma ração de super premium pro paciente, né? E respeitar as idades, né? Para filhotes, dá para filhote, adulto, castrado, enfim. Então, é bem importante. Perfeito. Porque é uma das coisas que eu vejo que influencia bastante também, né? E é uma das coisas que eu sinto que o pessoal pergunta bastante, né? Mas o que de alimentação, né? Porque tem aqueles que já são preocupados, principalmente os que, né? Os tutores que são das raças já, né? De Shih Tzu, principalmente, que são bem preocupados. Tá, mas e agora? O que eu faço, né? A gente pega bastante tutor que não tem muito conhecimento e, no fim, dá uma prêmio especial. Né, uma ração que é bem famosa, o prêmio especial é a Golden, que ela não é de má qualidade, mas ela não é uma super prêmio, né? Exato. Então ela vai ter mais proteína, mais fósforo, que acaba piorando o rim ali, né? A gente tem... Dando uma sobrecarga. Claro que a gente não pode pensar a gente não vai restringir proteína e fósforo na alimentação do paciente, né? Mas a gente tem que cuidar esses dois que são bem importantes, né? E aí a ração acaba tendo que ser de boa qualidade em função da proteína e do fósforo. Perfeito. E na questão dos gatos, como é que tá a tua indicação, assim? Porque eu sei que lá fora, para doente renal, em estágio final, assim, eles têm uma ração restrita em fósforo, né? Aqui a gente não tem essa ração, né? A gente restringe a proteína. Daí tem várias vertentes, né? Tem um povo que é contra restringir a proteína do gato, porque é um carnívoro essencial, né? Já tem o povo que gosta de restringir a proteína, né? Vou dizer que eu não tenho uma conclusão sobre o assunto. A ração renal, a gente tem uma restrição boa de proteína, mas proteína é vital para o paciente, então eu não sou a favor de restringir totalmente a proteína. Acho que é fundamental e a gente tem um equilíbrio, né?
E a ração renal é muito boa para isso, né? Só que quando o paciente vem até a mim, ele está no estágio mais avançado, com náusea. Então, é difícil a gente introduzir a alimentação renal nos pacientes no estágio 3 e 4, né? É muito difícil. E a gente não tem indicação também de entrar com o paciente em crise, né? Porque o paciente não vai aceitar. É um paciente que está seletivo, né? Que está já comendo menos, que de vez em quando tem um vômito, que a gente vai ter que controlar essa náusea. E aí é difícil a gente introduzir uma ração renal. Então, normalmente eu indico uma sênior, né? Que tem menos concentração de proteína e de fósforo. Super premium. Uma das coisas que eu sinto bastante na nossa rotina também, que a gente acaba indicando, e até por indicação, né, da Nefro, é a questão das fluidos, né? A fluido subcutânea vai e faz, né? Explico, eu vejo que é uma coisa que não que é dramático para eles, né? Hoje a Aline ainda estava lá com a tutora explicando e tal. Eu vejo que é uma coisa dramática para eles a questão da fluido subcutânea, né? Eu sempre digo que a fluido subcutânea tem que ser muito bem avaliada, né? Porque assim como ela pode ser benéfica, ela pode ser maléfica também. Um rim que não está trabalhando direito e recebe uma sobrecarga de fluido pode acabar lesionando mais esse rim, né? Então, são alguns casos específicos que a gente vai precisar fazer. Daqui a pouco é um paciente crônico que a gente não consegue hidratar ele por forma via oral, então que a gente vai ter de opção a fluido subcutânea. Mas em gatos, eu tenho bastante pacientes que acabam não aceitando a fluidoterapia subcutânea e aí a gente tem que conciliar aí, porque às vezes, em felinos, o estresse vai ser mais maléfico do que daqui a pouco a gente melhorar essa hidratação através da fluido, né? Então, nos meus pacientes felinos, eu cuido muito a questão do estresse deles. Então, às vezes o tutor consegue, com orientação, fazer uma fluido em casa, ou um veterinário que faça em casa também para gerar menos estresse. E o que for para gerar menos estresse para os meus pacientes felinos, é o que eu aceito, né? O que eu consigo fazer. Perfeito. Outra coisa, assim, que eu pego bastante e faço tratamento cistite recorrentes, né? Ou pielonefrite recorrente. E isso pode levar, né? Que é sempre uma dúvida, né? Isso pode levar, né, a um problema, né, renal mais sério, né? Isso é uma dúvida que a gente vai abrir caixinha de pergunta, né? Isso aí, já respondendo na frente, isso pode, né, com o tempo, ocasionar lesão renal? Claro, o uso de anti-inflamatórios, de antibióticos nefrotóxicos, né, acabam... eu acho que quando a gente tem uma incontinência, a gente tem que procurar as causas de base e não só ficar tratando, que a gente vê bastante veterinária que trata só com antibiótico e às vezes inflamação, incontinência, não tem nada correlacionado com bactéria, né? Então, por isso o exame de urina, urocultura é super importante, né? E a gente saber o que está acontecendo, qual é a causa de base, né? Tem uma doença endócrina que está levando essa urina a ficar com a concentração mais baixa e tornando o ambiente mais propenso para fazer uma bactéria, né? Crescer uma bactéria. Temos uma doença renal que também está diluindo muito essa urina e que deixa o paciente mais propenso para desenvolver uma infecção. Que tipo de paciente é que tem essas cistites recorrentes? Será que é uma fêmea que tem uma vulva infantil daqui a pouco? Que Pego bastante isso também. Fêmea tem uma uretra mais curta também, então tem mais predisposição para desenvolver. Será que se é uma fêmea idosa, tem um baixo hormônio, né? Exato. Então, a gente tem que investigar a causa de base para a gente fazer o tratamento certinho, né? Isso é bem importante. E lembrar que nem toda bacteriúria precisa ser tratada, né? Exatamente, isso. Ainda bem que tu me lembrou. Porque... Nem toda cruz de fosfato em gato precisa ser tratada, o período pós-prandial tem que ser, não. O que é isso? O gato comeu e fez uma urinálise, pode ter fosfato. Pode. E outra, né? Positiva, a urocultura, a gente só vai tratar se o paciente tem sintomatologia. Se o paciente tem uma urina com sangue, uma hematúria, tem disúria, tem lambedura da região da vulva ou peniana, né? A gente não tem mais por que tratar uma urocultura positiva se o paciente não tem sinal clínico. A gente trata a bactéria como colonizadora, uma bactéria boa que está ali fazendo a proteção ali da bexiga, né? Mas, né, a gente ainda precisa
fazer com que o clínico evolua nisso também, na questão do tratamento da bacteriúria mesmo. Perfeito. Porque, no fim, fico usando vários antibióticos, criando uma resistência no paciente, e tu não vai negativar, né, a urina, Sem falar nos né? EQUs feitos por cisto, né? Por Micção. cisto, por micção espontânea, por Tem sondagem. contaminação, né? Então, Óbvio que vai ter. às vezes o tutor fica bem ressabiado de fazer a cistocentese, porque a gente tem um risco mínimo, mas existe esse risco, sim, eu explico no consultório. Mas é de extrema importância e para dar um resultado mais fidedigno, né? A coleta precisa ser por cistocentese. A não ser que o paciente não permita, porque é muito agitado, às vezes é muito gordinho e não consegue chegar na bexiga, né? E aí a gente tenta daqui a pouco por micção, por sonda, e interpreta conforme a coleta, né? Mas o EQU, a razão proteína e creatinina urinária, pra gente ver se o paciente é proteinúrico, né? Tem que ser por cistocentese, é muito importante. Pacientes com lesões, né, com paralisia de membros posteriores, isso é uma coisa que a gente tem bastante lá na clínica, e tem essas cistites recorrentes, que são pacientes que a gente não consegue aferir esses parâmetros, né? Eles não têm lambedura, eles não têm sinais de dor, mas aí fica o tutor, né, naquela angústia, né? Eu acho que tá com a urina mais concentrada, tá com odor, né? Mudou o odor. Como é que a gente acaba fazendo, né? Tem alguns que eu já digo, olha, não vamos mais fazer exame, porque assim, né? Vamos fazer lavagem, vamos tentar outras alternativas, porque daqui a pouco a gente está lesando outras coisas. Eu tenho bastante paciente que tem tetraplegia e acaba não... O principal nisso é a micção, né? É o tutor esvaziar a bexiga. Que é o manejo, a gente depende do manejo, né? Muita coisa depende do manejo da família também. Exato. Então, às vezes, o tutor fica ressabiado, não quer incomodar durante a noite para fazer. A gente tem medicações que estimulam ao paciente urinar sozinho, mas precisa daquela compressão, né? E quanto mais tempo essa urina fica dentro da bexiga, mais propenso a formar bactéria esse paciente vai estar, né? Então, o principal, hidratação e a frequência de micção, né? Então, normalmente, um paciente que tem que esvaziar a bexiga a cada 3, 4 horas, né? Não passando disso, né? E o dia inteiro, né? É um bebê. É um bebezinho. É comprometimento, né? A gente fala bastante isso em consultório. Tu ter um animal de estimação, um pet, é bacana, é bonito, mas tu tem que ter um comprometimento. Enquanto ele é filhote, ele tem as questões de filhote. E aí, ao passar do tempo, quanto mais tempo ele viver, maior vai ter, tá? Pode ter doença, pode ter comorbidade, pode ter... E a gente não tem... Eu sempre uso essa frase pro tutor, né? Não é matemática, né? Cada indivíduo é diferente. Em cada indivíduo, a doença renal vai aparecer diferente, vai se manifestar diferente. Tem indivíduos que respondem super bem ao tratamento, tem pacientes que infelizmente não respondem ao tratamento, e não é porque o tratamento está errado, é porque não responde, né? Então, cada paciente vai se manifestar de uma forma, né? Então, o tutor tem que saber, estar ciente que quando a gente pega um cachorrinho, um gatinho, a gente tem comprometimento, né? Eles não falam, eles dependem da gente para tudo, e a gente saber que é um bebê pro resto da vida, e quanto mais idosos eles vão ficando, mais bebezinhos e mais dependentes da gente eles ficam, né? Uma pergunta que eu sei que vai vir, certamente, questão de hemodiálise em animais. O que tu tem para falar? Hemodiálise eu não indico muito, né? São casos bem específicos, né? A gente também não tem tantos profissionais que fazem hemodiálise por aqui. E não é só um profissional, é uma equipe médica por trás dessa hemodiálise, né? Mexendo o aparelho. Então, é um procedimento que o paciente tem que botar um catéter central. Então, o paciente não pode coçar, não pode se esfregar na sujeira. A gente tem que ter um cuidado a mais, né? E algumas doenças específicas, algumas injúrias renais, intoxicação, doença do carrapato, que é bem importante, a gente tem indicação de fazer hemodiálise, né? Mas o paciente tem que preencher vários requisitos, peso, enfim. A hemodiálise, assim como pode salvar vidas, se mal indicada, ela acaba antecipando a morte. Exatamente. Que eu posso estar enganada, mas ainda é usado aparelho humano adaptado, né? Não existe um aparelho veterinário, né? Não. E aí a minha coordenadora da pós sempre falou, né, que ela contratava
uma enfermeira humana para lidar com a máquina. Para poder... Então, saber. assim, tu tem que ter uma equipe que saiba, né, fazer tudo. Porque o veterinário, o nefrologista, não fica 24 horas, né, em função da sessão ali de hemodiálise. E às vezes depende de 2, 4 sessões, vai depender da doença e da evolução, enfim, né. Então, a indicação é bem criteriosa. Bem restrita, não é todo paciente. Não é todo paciente que tem indicação, que tem peso para isso, né. Daqui a pouco, tem um paciente doente renal crônico que agudizou. Será que a gente botando ele numa hemodiálise vai ter uma resposta? Será que o basal da creatinina dele já não está mais... Não vai baixar tanto, porque ele já tem um basal mais alto da creatinina, né? Para explicar para os tutores, então, a creatinina, o paciente consegue viver com uma creatinina fora do valor de referência, né? Bem, com qualidade de vida. Claro, fazendo os acompanhamentos, tudo certinho, né? Mas ele consegue ver com uma creatinina 2,5, 3, né? Tem uma paciente com creatinina 6,5, tá 1 ano comigo e vive de tratamento. Vive bem, tem seus altos e baixos, né? O doente renal crônico, ele exige muito da família, né? É um tratamento que o tutor se dedica demais. Assim, todos os meus tutores se dedicam muito, tem altos e baixos. Às vezes até um tratamento meio desgastante emocionalmente, né? Porque o paciente oscila demais. Mas é pra gente dar qualidade de vida, né? Saber que tem uma comorbidade que é crônica e que num paciente que é crônico, um vômito não é só um vômito, né? Pode desidratar, agudizar essa doença, né? Então, num paciente que tem uma alteração aí renal, qualquer sinalzinho é um sinalzinho de alerta. A gente conversa bastante isso, né? Não só eu e a Aline, mas como um todo na clínica. Hoje, a gente ser médico veterinário, a gente, assim, tem uma carga emocional grande, né? Porque a gente se envolve como um todo, né? Principalmente, assim, quem é especialista, tu vai estar mais junto ainda com a pessoa, né? Uma coisa é tu tá ali, tu faz uma vacina, enfim, né? Eu até converso um monte, assim, né? Me estendo, mas assim, quando tu senta, tu abraça aquela família, né? Tu vai no consultório, tu vai entender. Por trás de cada paciente tem uma família nervosa, uma família que precisa de amparo também, tem que ser um atendimento humanizado, individualizado, né? Então tem todo, né? E nem eu digo assim, cada família que passa com um gato lá para a Aline atender 1 hora, 1h30. 1 hora. É no mínimo, né? A gente tem que saber os hábitos dessa família também, né? A gente tem que conhecer essa família para passar um tratamento. Daqui a pouco é uma família que tem mais condições, tem menos condições. Não adianta eu passar uma receita só com medicação cara, enfim. Tu conhecer a família num todo, né? Abraçar essa família, essa causa. Eu lido bastante com pacientes mais terminais e dar suporte para a família é primordial. Essa é uma parte difícil, né? Eu sempre falo, trabalhar com oncologia é isso, né? Tu por vezes, tu é portador de má notícias, né? Ou seja, tu faz a cirurgia, deu tudo bem, tudo maravilhoso, e aí tu tem que pegar um exame, um histopatológico e entregar para a família e ter que dar notícia, olha, a gente agora vai para uma segunda etapa que é uma quimioterapia, né? Que pode passar e dar tudo bem, e daqui a um pouco, né, o paciente não resistir. Então, e no meio do caminho pode vir aí tu descobrir uma doença renal, tu descobrir outras coisas, então tem todo um suporte que tem que ser dado. Todo um planejamento também, né? A gente saber que o tutor não é o tutor, né? É a mãe e o pai do pet, né? Exato. É o filhinho dele que tá com uma doença, tu tem que lidar também com o estado emocional do tutor, né? Saber conciliar. E, bom, eu fico amiga das tutoras, dos tutores, né? Membro da família, né? Isso é importante. Isso é bem importante. Então, Gurias, eu acho... Quer dizer, quem é membro da pessoa ou veterinário? É quase veterinário, né? O veterinário. Tu sabe que até continuando ali da parte da oncologia, que eu tava comentando que a gente lida bastante com mortes, né, Tainé? Exato. Mas eu acho que o principal, que eu sempre falo pro meu tutor, que se a gente perde a batalha, pelo menos a gente fica com o coraçãozinho tranquilo, que a gente lutou até o fim, deu qualidade de vida, né? A gente tentou todas as possibilidades
Infelizmente, a gente acabou perdendo o paciente, enfim. Mas o tutor sai bem agradecido porque ele se sente com o coração leve, exato. que fez tudo, né? Isso é importante, né? Eu uso isso, né? Quanto tempo, o quanto vale tu viver um dia a mais ou um mês a mais, né? Eu penso eu assim. gostaria de ficar, nem que se fosse um dia a mais com a minha filha, né? Minha venha de 16 anos e meio aí. Então, qualquer um dia, para mim, é gratificante. E se eu puder dar isso para os meus tutores, eu já fico com o coração cheinho. E claro que tem a outra parte, né? O outro lado, que é a questão do custo, que é... A gente sabe que todo o tratamento, né? E qualidade de vida também do paciente, né? Exato. Priorizar sempre qualidade de vida. O cãozinho tem a vida de cãozinho que ele merece, o gatinho tem a vida de gatinho que ele merece, né? Que é difícil às vezes, Esse né? é um tópico do futuro. Né? Que é difícil. A gente fala bastante sobre até que ponto esse paciente, né, tá vivendo, né? Ou ele está sobrevivendo, ou ele não está nenhuma das duas coisas. Está existindo, às vezes. Ou ele está existindo, né, para a família, né? Ele está ali, a gente discute bastante isso, né? Eu e a Aline, a gente tem uma linha, né, de pensamento, assim. Meio antiga. Porque... eu acho que é sempre a gente na veterinária que a gente tem a opção de abreviar o sofrimento. Exato. Não gosto de falar de eutanásia, eu acho muito forte. A gente tem essa opção que, às vezes, a gente larga o nosso lado egoísta, né? Humano egoísta, de pensar no paciente, né? E, claro, eu não sei se vocês concordam, mas não é uma decisão da família somente. É o veterinário para se sentir apto e achar que está no momento certo também. Exato. Então, é uma decisão nossa, né? Em conjunto, de saber até que ponto nós iremos lutar pelo paciente. Até que ponto o paciente não está, né, sofrendo, não tá tendo qualidade de vida, né? Isso é importante, a gente conversa muito no consultório também. Eu tenho uma coisa assim de não necessariamente só o quanto se vive, mas o como se vive, né? Exato. Às vezes, né, que quantidade não é qualidade. Exatamente. Que qualidade de vida o paciente está tendo, né? Isso é importante. Isso é bem importante, né? Será que o tratamento está sendo benéfico, né? Exato. Ou será que não está respondendo? Porque acontece de não responder, né? Responder negativamente ainda, né? Exato. E às vezes tem uma negação também. É claro que a gente está aqui como veterinária, a gente dá o suporte para a família, mas claro que isso vai ser uma conversa também para o futuro, mas das pessoas buscarem um apoio psicológico também extra-veterinário, porque às vezes é uma questão de aceitação pessoal. Já não é mais uma questão clínica do animal, né? Às vezes o tutor não consegue compreender a doença, né? E eles é um tratamento seu, né? É uma coisa interna. E eles sentem tudo, né? Então, é difícil, o tutor passa pro paciente, né? Toda aquela aflição, aquela angústia. Às vezes, quando a gente tem um paciente internado, eu sempre falo pro tutor, brinco, não chora, vai lá visitar, conversa bastante com ele, não passa que tu tá triste, fala pra ele voltar pra casa, porque eles entendem tudo, né? Já tá no ambiente, a gente fala isso, por mais agradável que a gente tente manter uma internação. Tá fora de casa. Tá fora de casa. Tá longe da família. Sendo manipulado por pessoas estranhas, com cheiro estranhos, né? Com outros animais. Então, é bem... Para eles já é ruim, né? Já é um estresse, né? Claro que quando a gente indica a internação é porque realmente precisa, né? Mas é um estresse a internação, principalmente felino, né? Principalmente o crônico, né? Porque ele é oscila geralmente muito. A doença crônica é uma doença que ela tá ali incomodando, mas ela não tá necessariamente debilitando ele como um animal agudo, né? Que foi atropelado... Que geralmente está ali mantido com uma analgesia potente, né? O crônico geralmente é aquele animal velho, cheio de mania, que está ali por causa de uma fluidoterapia. Que está acostumado com a caminha, com as coisinhas, né? É bem difícil. É complicado a Mas internação. o suporte da família, assim, é super importante e a família tem que ter o emocional para isso também, né? Até a gente comentando de estágios, às vezes eu pego paciente estágio 3, 4, que vivem bem e durante anos... E às vezes a gente pega um estágio 2 que evolui muito rápido. O paciente não responde ao tratamento. Não é porque o tratamento não deu certo, é porque o paciente não respondeu, né? E às vezes o tutor não está preparado. Daqui a pouco, um estágio 2, em um mês se tornou um estágio 3. Por quê? Vamos investigar, mas se tornou, né? Então... E assim, e dentro da tua especialidade, consegue ficar claro isso? Sim, tem bom entendimento? Mesmo que evolua rapidamente, assim, fica...
eu sei a forma como tu trabalha, assim, então para mim fica fácil, né? Para eles também. Eu desenho na então, consulta, eu explico. porque... Eles saem da consulta entendendo cada detalhezinho. Perfeito. Né? E o que a gente espera, né? Eu faço um planejamento com o tutor. O que a gente pode esperar dos próximos meses, né? O que a gente pode esperar negativamente também, né? Para o tutor estar preparado porque a gente pode vir, né? Porque eu sei que tu tem essa questão muito acolhedora, e isso é bacana. Eu acho que para doenças crônicas, para doenças irreversíveis, eu acho que para essa questão onde tu não tem muito, assim, a gente quer dar qualidade, a gente quer dar sobrevivência, a gente quer dar uma sobrevida maior. Eu acho que é importante ter esse perfil, né? Eu sempre, na consulta, eu falo as coisas teóricas que a gente se embasa, né? De, um paciente no estágio 4 tem 4 meses de sobrevida. Mas é o teórico, né? O prático é diferente, né? A gente só vai saber na prática, né? A gente só vai saber na prática, porque tem que ser... Então, o tutor tem que abraçar ele, né? Porque eu vejo... vocês que me conhecem já sabem que eu tenho esse perfil mesmo de abraçar. Paciente meu internou, eu vou ficar enchendo o saco das gurias da internação, perguntando. Mas eu acho que esse é um dos diferenciais, né? De abraçar o tutor, a família. E às vezes demanda fora do nosso horário mesmo, mas é em prol deles, né? Exato. Aline, alguma consideração com relação aí a cães, então? Não vou te perguntar de gatos. Aí depois as pessoas ficam lá na clínica assim, aquela lá não gosta de cachorro. Esses dias assim, eu atendo cachorro também. Tu tem alguma consideração? Aquela lá não quero passar porque ela só gosta de gato. Ela só gosta de gato. Não, acho que em princípio é isso mesmo, né? Essa questão aí, falando de gato... Realmente, como o gato, ele tem essa questão ancestral, né? Essa questão, como é que o pessoal gosta de falar? Estoica, né? De ser um animal do semiárido. É bem importante as pessoas saberem que a doença renal do gato, aí eu vou falar da minha propriedade, né? Cachorro já não é tanto. Mas do gato, quando manifestar, vai ser tarde. Tem que pegar esses gatos de 8... se der ali com 7, mas pelo menos entre 8 e 9 anos já procurar um médico veterinário e fazer check-up mesmo, ecografia, cistocentese, né, para fazer o EQU, fazer tudo bem completinho. Investigação de hipertiroidismo também, pelo menos com 13, né? Mas aí já é um pouco mais raro, né? Mas a doença renal vai chegar e a doença renal, ela não... Em gatos eu vejo assim, gato quando chega com sinal de doença renal não vai voltar. É muito difícil, então é bem importante. E é bom esses casos. Mas o Fred tá aí, o nosso pacientinho. Mas o Fred... É estágio 3. O Fred. Mas o Fred não foi sinal de renal. Ele veio, foi... É o que eu digo. Esses gatos a gente descobre por acaso. Porque eu não me lembro bem, mas ele começou tinha uma com um quadro respiratório. Ele era mais pesada a respiração, fez exames. Eu não me lembro bem o porquê, eu acabei, vamos fazer o exame de sangue, aí já começou ali. Mas é muito raro ele vir com sintoma, né? Geralmente é assim, é por causa... Vem mascarado, vem com outras queixas. Dá uma outra, aí dá o acaso, porque eu sou aproveitadora, né? O gato apareceu ali, já quero fazer exame de sangue. Exato. Né? Mas e esses que não vêm? Que daí vem com uns 14, 15 anos já, né? Com uma doença avançada, daí complica bastante. E geralmente... Tem que a gente vê muito nesses gatos de 14, 15 anos, aí tu quer fazer um exame, mas... Aí tu até descobre, mas ele tá bem, ele come. E as pessoas têm uma resistência a esses gatos, assim, que nem o Fred, que tem 8, 9, 10 anos, as pessoas estão um pouco mais abertas. Mas esses gatos mais idosos, que já... É tudo muito difícil daí, né? E não é difícil só pro gato. É pra família. É pra família. Eu sinto uma resistência da família. É pra família. Então, é bem importante, assim, a partir dos 7, 8 anos de idade, começar o check-up felino, né? Vai pra vacinação anual e... Até porque o paciente crônico, a gente não... Às vezes, não dependendo, não tem indicação de fazer vacinas todo ano, né? Porque acaba sobrecarregando esses rins também. Tem. Importante isso aí. Ressaltar isso aí, porque eu acho que, tipo assim, tem muita coisa que é feito e passa batido, né? Assim, as pessoas perguntam muito, né, no início, assim. Claro que depende, né? Eu, particularmente, trato muitas famílias multicats.
Então, esses gatos vão ser vacinados para sempre, né? Porque a felve tá aí e, Exato. infelizmente, é uma realidade bem ruim da nossa região, né? Mas, é aquele gato de apartamento sozinho, não tem o porquê, né? As pessoas sempre me perguntam, Não tem mas, risco de exposição, mas né? vai vacinar até quando? Eu digo, olha, até os 8 anos de idade a gente vai vacinar todo ano. A partir daí a gente começa a avaliar a necessidade. Cada paciente é diferente, né? Tem pacientes que têm indicação de fazer tanto cães quanto gatos, né? Mas tem que fazer as vacinas, gente. Depois eu vi lá no podcast que não precisa vacinar. Não, mas famílias... Mas é só para o tutor entender que os pacientes crônicos que fazem os estadiamentos, a gente avalia se precisa fazer a vacinação. Já tem exames que mostram se o paciente está produzindo anticorpos para determinadas doenças. Se ele estiver produzindo, não precisa vacinar. Então, se não tiver, aí a gente faz a vacina para doença que não está produzindo os anticorpos. Só para o tutor não achar que para gato, no caso, nos gatos idosos, o mais importante seria a rino, né? A gente sabe que as vacinas disponíveis no Brasil para rinotraqueite são bem fracas, assim, né? Elas não duram todo aquele período. Eu tenho bastante pacientes que, quando debilito da doença renal, pego a rino. Muitos. E aí tu tem que botar sonda esofágica, porque aí já para de comer, aí já agudiza a doença. Tá, mas e se parar de comer, a gente pode... No exterior tem uma vacina nasal só para rinotraqueite, né? A gente tem que lutar para essa vacina chegar para nós. Tá, mas se a gente se parar de comer, a gente já tem a solução, né? Olha aí. Pô, tem que fazer um xabá, né? Na próxima tu vai sentar aqui na mesa, tá? Então, e se tiver vômito? E se tiver vômito, é medron. Olha aí, as gurias vão sair profissionais daqui. As gurias... Agora a Gener lançou o Emedron, que a Nefro amou. Antes a gente só usava o humano, praticamente. Exato. Né? E agora é comprimidinho para gatos, bem melhor, porque a indicação de remédios líquidos para gatos... A concorrente era só líquida, né? A concorrente era só líquida. O líquido, né? Claro, a gente não tá aqui também para falar mal de ninguém, mas o líquido, essa semana eu tava falando com a Pamela. O líquido, eu morro de medo de prescrever medicação líquida. Em função da questão da ejeção, assim, de dar, sabe? Na hora deles dar a medicação, de dar o líquido, sabe? E afogar. Sabe? Eu morro de medo porque... Mas é muito variável também, porque ontem mesmo eu atendi uma gata que o pessoal só faz medicação líquida. Não, tem gente esofágica. É melhor que seja líquido. É melhor. Então vai ter. Mas eu morro de medo de... Tu tá prescrevendo e tá olhando pra pessoa, a pessoa fica assim, sabe? Óleo mineral. Eu dei 1 ml de óleo mineral, doutora. Como na comida? Não, forcei. Eu morro de medo, sabe? De fazer falsa via, sabe? Gatos, eu sempre vou optar por comprimidos, cápsulas, enfim, né? Acho que é bem melhor, porque senão eles ficam com esse alorreia horrível, né? Babando demais. Mas depende muito do perfil do tutor, do perfil do paciente também, pra gente definir se vai ser líquido ou Tem paciente que aceita bem. Eu tenho um gato. Líquido. O Afonso. O Afonso aceita líquido. Vai fazer um comprimido no Afonso. Sai sem mão, sem braço. Agora líquido, ele... varia muito do paciente. Né? É muito relativo. Resumo, o veterinário ele tem que fazer traçar o perfil da família no momento que a família vai entrando no consultório, tu tem que ir fazendo um diagnóstico já, assim, né? Vendo qual é aquela família, que tipo de perfil é, como é que se encaixa, qual é esse paciente, sabe? Não adianta, porque às vezes não adianta tu querer formular 1000 coisas se a pessoa não tem tempo. Até por questão de tratamento também. Exato. Às vezes tu vai passar 1000 medicações para o paciente é estressado na hora de fazer. Aí tu vai estar mais prejudicando, baixando a imunidade. Eu sempre penso isso. Exato. Eu falo isso para as meninas que acompanham lá, as estagiárias, eu sempre falo isso, né? Às vezes se torna até cansativo, até vou chamar elas depois, se torna cansativo acompanhar minhas consultas, porque eu sempre gosto de conversar muito, né, com as famílias, porque é muito difícil, assim, né, porque tu tem que tirar o máximo de informação possível, né, como é que é a rotina de vocês, como é que vocês fazem, porque senão tu não consegue. Tu vai dar comprimido, a pessoa não consegue fazer, tu vai prescrever, não sabe, então é bem importante. É difícil. Bom, eu acho que a gente falou de algumas doenças, né, falamos sobre alimentação. Acho que o que a gente esqueceu de falar foi dos sinais clínicos. Os sinais clínicos, como é que chega o nosso paciente, gurias? Então, assim, nosso paciente doente renal crônico, ele começa a fazer um xixi maior, mais clarinho, né? Tomar bastante água. Então, se o tutor notar que essa ingesta hídrica aumentou,
é importante, já é um sinalzinho de alerta. Às vezes fica com o apetite mais caprichoso, mais seletivo, começa a comer um pouquinho menos. São pequenos detalhes que o tutor tem que perceber, né? E alguns vômitos esporádicos também, né? Que a gente conversou tanto ali dos vômitos, da regurgitação. Então, esses são os principais sintomas. Ou daqui a pouco fazer xixi em um local diferente, não habitual, ou fazer um xixi dormindo, né? Que às vezes o paciente acaba fazendo. É a gente se atentar nesses sintomas. Perfeito. Alguma consideração, Aline? Tranquilo. Eu acho que a gente, justamente isso, assim, falou dessas... normalmente vir por alguma comorbidade, né? Ou vai fazer um pré-cirúrgico, né? Isso, quando normalmente chega em mim, vai fazer uma cirurgia, ou vem encaminhado, vai fazer algum procedimento, vai ver, nossa, o pré-cirúrgico lá, create tá lá nas alturas. Na minha rotina, geralmente é um achado. É um achado, normalmente, né? E aí a gente, não, peraí, vamos ter que pedir mais exames. Que aí tu investiga mais com o tutor, de vez em quando ele tem um vômito, aí tu vê que falta, às vezes, o tutor ter esse conhecimento dos sinais clínicos, né? Exato. Aí tu vai investigar normal, mais. Né? Vomita de vez em quando. Acho que foi alguma coisa que comeu grama. Ou então é algo muito gritante, assim, doutora, é porque tá velhinho, emagreceu muito. Eu percebi que emagreceu muito. Tá vomitando e assim, toma muita água e faz muito xixi. É diabetes. Fui ler diabetes. Ou a minha neta leu, é diabetes. É muito assim, é sempre a primeira coisa que eles pensam. A anorexia, né? A gente perda de peso severa é bem característico da doença renal crônica. Muito característico. Às vezes o tutor chega pra mim... Um mês o paciente perdeu 3 quilos. Imagina. 2 quilos. A cada 100 gramas que o paciente perde é muito pro paciente, né? Então, monitorar peso é sempre muito importante. Porque quando tu vai notar que o paciente emagreceu, já é muito peso que perdeu na balança, né? E eles ficam com um aspecto muito... Assim, alguns, né? Mesmo estando ativos, assim, eles ficam com um aspecto muito... Normalmente, o paciente crônico fica com o pelo mais opaco. Né? Gatos, eles não se lavam tanto, ficam com os pelos mais arrepiadinhos também, de desidratação. Exato. Né? Então, tu consegue ver que não tá mais aquele pelo brilhoso, né? É bem comum do paciente crônico, por conta da hidratação também, né? Eu acho que é isso, então, né, gurias? Acho que eu adorei estar com vocês. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa. Foi muito bom. Foi muito bom. Quero te agradecer. Eu acredito que a gente vai render bastante, tá? Eu acho que a gente vai se ver de novo aqui, porque eu acho que vai ter bastante engajamento aí, tá? Acho que vai surgir várias dúvidas aí do pessoal, tá? Vamos botar uma caixinha de Vamos perguntas. Vamos botar a caixinha de perguntas. Pra próxima a gente tirar a dúvida do pessoal. Pra próxima a gente tirar. Eu procurei, assim, fazer as perguntas que normalmente o pessoal me faz, tá? E aí, vamos esperar as próximas perguntas. Eu queria te agradecer também pelo convite. Desculpa qualquer coisa que aí me bananei, porque a nefro aqui é envergonhada, assim. Não, imagina. Mas agradecer por toda a parceria de anos aí que a gente faz, que eu adoro trabalhar com vocês, né? Agradar um pouquinho vocês também, né? Aline, alguma consideração? Não, é isso. Foi ótimo estar aqui. A Du, eu lembro quando ela chegou lá pra mim. Eu tava na internação já, né? E ela, porque eu não sei isso, eu não sei aquilo, me ajuda, não sei o que. E hoje tá aí essa guria aí, correndo o mundo. Eu gosto de pensar que eu fiz um pouquinho de parte. Fez, com certeza. Mas pra quem tá vendo, né? Eu comecei na internação, a Aline me ajudou muito. Ela e a Bárbara. Foram aí minhas bases. O Guilherme também, né? Me ajudaram bastante aí na minha trajetória. Eu digo, gente, é um pedacinho de várias pessoas, né? Exatamente. A gente vai pegando e vai aprendendo um pouquinho, né? Lá na clínica a gente sempre fala isso, né? Para as meninas que estão lá conosco. E ninguém sabe tudo, né? Nem eu como especialista sei tudo. Enfim, tem muito a evoluir cada dia. Por isso que a gente estuda e se dedica todos os dias. Que a gente está sempre em constante evolução. Por mais que às vezes a gente seja um profissional, assim, a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Tem gente que estuda mais, tem gente que vai se dedicar mais. Mas a ciência, por si só, ela se renova todos os dias, né? Exato. Por mais que tu seja mega estudioso, faça vários cursos... Precisa se atualizar sempre. A ciência evolui todos os dias, né? Todo dia sai uma coisa nova. Aquele tratamento que ontem era atual, já não é mais, já caiu por terra, já é tóxico. E tudo... Já mudou. Tudo muda muito rápido, né? Exatamente. E já mudou.
Muito obrigada, gurias, por participar, então. Obrigada tá, também. nessa minha aventura aí. Quero agradecer a Gener também, com os produtos. A gente não conseguiu falar também do ômega top 3 que a gente acaba utilizando, né? Várias Top patologias. Mas vai estar aqui conosco, né? Em todos os nossos programas. Na próxima, a Pamela vai participar também. Quero ver se a Pamela vem para a mesa também, né? Quero agradecer, vamos abrir caixinha de perguntas aí depois para todo mundo participar. E a gente vai fazer o programa aí cada vez com um assunto diferente, tá? A gente está situado na rua Rui Barbosa 351, atendimento de plantão 24 horas, atendimento com várias especialidades. Equipe também da estética lá, as gurias bem bacanas, amorosas, atenciosas. Temos também as gurias da recepção. Então a gente tem lá uma equipe hoje de quantos, Aline? Um veterinário em todo mundo, umas 40 pessoas, 4. todo mundo muito legal, bacana, amoroso. Quero agradecer também meu sócio, que eu não vou falar o nome nem de onde ele é, porque eu não vou fazer xabá para ele, mas é alguém que eu admiro bastante também, é o Sandro também, que é meu esposo, tá ali escondidinho. Então assim, gente, nos próximos podcasts aí a gente vai trazer vários assuntos. Beijo grande, até a próxima.